Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do programa Beco com Saídas. Este é o quarto episódio e trazemos como tema o sentido da vida. Para discutir sobre isto, para refletir sobre este tema, estou na companhia dos meus amigos e colegas Nuno Almeida e Sousa, Hugo Guerra, Pedro Xuxa, e eu sou a Laura Veríssimo. Em torno deste tema, algumas questões para refletirmos. O que é isto do sentido da vida? Será que existe um sentido da vida para a nossa vida? Porque é que buscamos esse sentido, um sentido para a vida? Alguns filósofos pensaram e escreveram sobre este tema, e na psicologia também é um tema que surge. Inclusive, existe uma corrente terapêutica que se centra nesta ideia, não é? Do sentido, que é a logoterapia, desenvolvida pelo Viktor Frankl. Dentro do existencialismo, da psicoterapia existencialista, mas não só, é um tema que surge e que é bastante refletido, mas sobre isto também quero vos ouvir, até porque alguns de vocês centram-se mais nestas abordagens, e vou então passar a palavra, se calhar começando aqui pelo Hugo. Obrigado, Laura. Obrigado pela excelente introdução que fizeste. É mais uma vez um prazer para mim estar convosco neste que é o nosso quarto episódio do Beco com Saídas, falando sobre o sentido da vida. É algo que, ou é um tema que só pela forma como soa, é um tema que de alguma forma pesado, não é? O sentido da vida. Quando ouço esta expressão, se calhar eu próprio vou para os meus primórdios, para as minhas tenras idades, quando ainda criança, pela primeira vez me questionei sobre a razão de estar cá, ou quem somos nós, porque é que estamos cá, o que é um planeta, o que é uma pessoa. Quando olhamos para cima, o que é que está lá em cima, no céu azul, e principalmente à noite, naquela escuridão imensa, onde de vez em quando vislumbramos algumas estrelas. Lembro-me de várias conversas com amigos e com familiares. E pronto, eu penso que de alguma forma todos nós fizemos essas questões a nós próprios, e se calhar eu um pouco mais em particular, se calhar como os meus colegas, porque senão também não tínhamos vindo parar aqui esta área da psicologia, sendo nós todos psicólogos, temos uma afinidade particular com esta questão, né? O sentido da vida. E eu começaria por falar da palavra sentido, como já é do conhecimento daqueles que nos acompanham e também, claro, dos meus amigos. Eu vivo na Áustria e ainda estou, de certa forma, a aprender o alemão. Falo também fluentemente, também não, porque eu falo muito melhor inglês do que alemão. Falo inglês e português, e então isso levou-me para a análise da palavra sentido, não é? E é interessante que em todas estas três línguas o sentido remete para aquilo que é um sumário, uma média daquilo que estamos a percepcionar, a sentir, não é? E isto leva-nos... Isto porquê? Antes de avançar, em inglês a palavra sentido é meaning, que vem de mean, que é média, meaning, portanto, que remete para esta questão de fazer uma média daquilo que estamos a percepcionar ou a sentir.
Em alemão, a palavra é Sinn, mas também uma palavra ligada ao sentido é um Meinung. Meinung também se relaciona com meaning, e Meinung muitas vezes, ou sempre, remete para esta questão da média do que estamos a percepcionar, do que estamos a analisar. E pronto, e o sentir, indo mais ao latim, já tem a ver com o próprio sentir, provindo dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, das nossas sensações corporais. E depois uma palavra muito, muito próxima é o significado, não é? Imprimir um valor, uma interpretação a algo. Quando atribuímos um significado, estamos de alguma forma a catalogar, no bom sentido da palavra, o nosso mundo, não é? E estamos a pôr tudo aquilo que nós percepcionamos com os sentidos e sensações em prateleiras por forma a nos organizarmos. E é aí que isto faz tanto sentido na psicoterapia ou na psicologia, não é? Ou se não quisermos ir à filosofia, onde a história é parecida. Ou seja, fazer sentido. Depois é interessante que a palavra, o Sinn, o sentir, tem muito tem sempre este verbo ter, ou no caso do alemão, o haben, que é também ter, é o ter sentido. Ter sentido, que para os psicólogos é quase como uma média de um alto valor, não é? De um valor acrescido para para a saúde mental, não é? Do ser humano. Portanto, sentido e psicologia, assim como psicologia, filosofia, são conceitos irmãos. É a partir dos sentidos, é a partir do sentido, do significado que atribuímos às coisas, que nós aprendemos a reconhecer o mundo e onde nos equilibramos e equipamos para viver a nossa própria vida. Portanto, esta é a minha primeira intervenção, onde eu faço aqui uma declaração de interesses em relação ao alto valor do sentido na nossa área. Muito bem, obrigada, Hugo, pelo teu contributo. Eu achei muito interessante, sobretudo, esta questão da etimologia da palavra. Acho que isso enriquece bastante a reflexão e é sempre bom irmos à raiz, não é? De onde é que isto vem. Ok, então se calhar passo aqui ao Nuno. Ouvimos acerca deste tema. Obrigado também, Laura e Hugo, desde já pelas vossas participações, que já falaram sobre este tema. E realmente é um tema, sim, também transversal, não é? À existência humana, não é? Há pessoas que pensam, refletem mais, não é? Sobre o sentido que estão a dar às suas vidas, outras não tanto, mas enfim, daquilo que eu me apercebo, se calhar como algo também mais próximo da experiência mais do dia-a-dia das pessoas, que o sentido da vida é ter também um motivo para viver, uma razão para existir. E, então sinto que está muito também relacionado com isso, não é? Muitas vezes com uma sensação de utilidade. Eu estou cá no mundo por alguma razão, porque sou útil, faço algo ou faço a alguém, ou estou mobilizado numa causa humana que me faça sentido, não é? Cá está o sentido, não é? E portanto, está muito relacionado com processos de ânimo, de entusiasmo, de motivação para viver. E quando não encontramos, de facto, um sentido, nem que seja temporário, porque também daquilo que me apercebo, o sentido da vida, em termos pessoais, pode-se modificar ao longo da vida. A pessoa pode ter
uma determinada razão para viver e dar significado à sua existência numa determinada altura, e essas razões ou razão pode ser modificada pela própria experiência de vida. Estava a pensar, até aqui retomando, se calhar, uma ligação com o primeiro programa da guerra, não é? Da guerra na Ucrânia, e que me apercebo, não é? Também toda a coragem, não é? do povo ucraniano em defender a sua pátria, não é? E como tantos não se importam de perder a vida se for necessário para defender essa causa. E tem ali um sentido de vida intensíssimo, não é? A coragem para lidar com a possibilidade de morrerem, mas estão a defender uma causa e isso os anima, há ali um ânimo. E por vezes, em situações muito adversas, muito difíceis de vida, o sentido da própria vida é capaz de vir à consciência e emerge, não é? Bom, eu tenho que fazer qualquer coisa perante esta adversidade, isto é importante, eu tenho que superar este obstáculo. E até estou-me a lembrar assim da questão do Viktor Frankl, depois aqui o Pedro, ele vai certamente pegar-me também um pouco neste conceito, porque ele até sabe bastante disto, não é? Da teoria do Viktor Frankl, mas que em situações realmente muito extremas, como nos campos de concentração, é possível encontrar um sentido da vida e até uma grande razão para existir naquelas circunstâncias. Inclusive, até um filme muito célebre, A Vida é Bela, não é? Que retrata essa experiência do pai, não é? Encontrou um sentido para ali estar, que é proteger o filho, criar ali uma narrativa protetora para o filho, no campo de concentração, numa espécie de brincadeira, de jogo, de modo a que o filho não sofresse o terror de estar numa situação no campo de concentração, onde o ódio, a morte, os assassinatos estivessem ali a acontecer de uma forma factual. Não, aquilo era um faz-de-conta, era uma brincadeira, era um jogo, ganhavam pontos, não é? E ele encontrou, aquela personagem, um grande sentido para a vida naquele momento, perante uma grande adversidade. E, portanto, está muito relacionado com uma motivação, parece-me, para existir, e que é importante encontrarmos uma motivação para existir, dar um significado à nossa própria experiência de estarmos vivos. Bom, mas passando então agora a palavra. Sim, obrigada, Nuno. Sim, vamos passar então para o Pedro. Pedro. Sim, olá a todos, né? Mais uma vez, cá estamos para falarmos novamente também de um tema importante no sentido da vida, de uma forma também mais abrangente, não só sequer das linhas de Viktor Frankl, que foi realmente o fundador da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, mas é inevitável não falar dele, nem que seja só um minuto. Portanto, o Viktor Frankl foi um professor de medicina, um psiquiatra, um neurologista, um filósofo, um cientista, mas muito mais do que isso, ele foi um sobrevivente de 4 campos de concentração. E ele teve ele foi uma testemunha desse laboratório vivo de experiências, de atrocidades ao ser humano, do ponto de vista de extermínio nos crematórios, nas câmaras de gás, torturas, fome, frio. E ele teve a capacidade também de perceber o ser humano e a sua capacidade inesperada de conseguir fazer face aos desafios mais inconcebíveis que às vezes temos, não é? Como é um campo de concentração, através do sentido, do sentimento de sentido para a vida. Quando nós temos um sentido, temos muito mais chances de viver. E, portanto, isso é algo muito interessante na sua filosofia de vida e terapia, não é? A forma dele pensar sobre tudo isso. Ele já tinha essa forma de pensar, mas depois, no campo de concentração, conseguiu realmente levar a cabo melhor essas ideias. Mas, portanto, isto do sentido. Portanto, o sentido é uma força primária. Portanto, na ideia de Dr. Frankl, é uma força primária e natural no ser humano. Portanto, é uma força motivadora que está na existência da pessoa, que serve de mola impulsionadora depois também na sua existência. O sentido, não é? As pessoas que não tenham
um significado, num sentido, ele dá a entender que as pessoas desprezam-se, degradam-se, podem até mesmo pensar em não existir e em morrer. Portanto, o sentido da vida para ele, até o último suspiro, tem que prevalecer. Portanto, é algo muito interessante. Ele teve uma história de vida marcante, porque acabaram também por matar praticamente quase a família toda no campo de concentração, portanto, e é algo muito marcante na vida dele. Relativamente ao sentido da vida, realmente há pouco, como estávamos a falar, pode haver vários tipos de sentidos da vida. Do ponto de vista de Viktor Frankl, ele fala que o sentido da vida pode ser através dos valores criacionais, né? Através daquilo que o homem dá ao mundo sobre a forma das suas obras, sobre a forma das suas criações, das suas ações, escrever um livro, ou fazer um programa. Ou até ele diz uma frase muito interessante, que eu encontrei o sentido da minha vida ajudando os outros a encontrar o sentido das suas vidas, não é? Como psiquiatra, como psicoterapeuta, como um cientista, não é? Tentar ajudar o outro, não é? Mas também há outras profissões que podem ajudar outras pessoas. E através das ações e através da prática podemos encontrar o sentido da vida. Mas também podemos encontrar o sentido da vida através dos valores experienciais, através daquilo que recebemos do mundo, das experiências, das relações, através dos encontros, acolher o outro de uma forma gratuita, enriquecer com aquilo que, enriquecer a nossa interioridade com aquilo que o outro é, nas experiências, através do amor, e não há dúvidas que o Viktor Frankl também, não é? Tendo em conta que mataram a família toda, ele também, para ele, o amor também é o valor dos valores e faz também desabrochar o ser humano para algo, para a relação, para a vida, portanto, e isso foi algo também muito importante que lhe aconteceu. Portanto, encontrar uma pessoa de uma forma única, original, amando essa pessoa. Portanto, isso é muito interessante. Eu até posso privar aqui que há uns anos estive em Viena da Áustria com o Hugo, e o Hugo sabe perfeitamente tudo isso, que tivemos na casa do Viktor Frankl e conhecemos depois a esposa de Viktor Frankl, já casada em segunda das núpcias, porque mataram a família toda, e a gente eu pelo menos via no olhar dela a paixão que tinha por aquele homem, não é? E a forma como também houve um amor muito grande e que o fez também ter-lhe um sentido para a vida, não só através das suas criações, mas também através do humor, na minha opinião. Mas também através, o sentido da vida pode ser, dentro das experiências, também através da bondade, através da cultura. A pessoa pode se educar também, através da cultura, através até dos fenómenos da natureza, que ele também falava bastante, as visões curativas de belezas naturais, portanto, sei lá, a gente podemos subir uma rocha e apreciar uma bela praia, ou ver um espetáculo de um pôr do sol, ou podemos apreciar um oceano majestoso e imponente, quer dizer, através da beleza também podemos encontrar um sentimento de sentido para a vida. Mas também, depois tem aqui a parte mais nobre que ele fala, que é os valores atitudinais. Portanto, aqui já tem a ver com o sofrimento. Se a vida tem sentido, o sofrimento também o terá. Portanto, a postura e a atitude afirmativa que nós podemos ter sobre uma situação irreversível, inalterável na nossa vida, não é? Transformar, através da nossa postura e a nossa atitude, transformar um sentimento negativo em algo heróico e transformar tudo isso de uma forma, numa postura, escolher o nosso próprio modo de ser e o nosso próprio modo de estar em qualquer circunstância. Transformar uma miséria de um sofrimento em algo positivo, construtivo, num triunfo pessoal, numa vitória humana. Portanto, isso é uma coisa que já é percorrida talvez nas vias de autotranscendência, não é? Que ele também fala bastante disso. Portanto, estes valores atitudinais, portanto, eu acho que isso é também muito importante, que o sentido da vida pode-se encontrar também no sofrimento, pode-se encontrar através desta postura afirmativa perante a vida, em escolher como vou tornar no momento a seguir. Portanto, isso ninguém me pode tirar, que é a liberdade interior.
a grandeza da liberdade interior. Portanto, o sentido da vida pode ser encontrado de várias maneiras. E queria agora, pronto, ficar por aqui, por esta ideia, observação, para talvez não abranger também outros pontos que irei abordar mais à frente. Ok, muito bem, Pedro, obrigada. Bom, eu também queria dar algum contributo para toda esta reflexão que estamos a fazer. Isto agora que o Pedro estava a falar, esta ideia de que o Viktor Frankl traz, muito relacionada com a experiência dele no campo de concentração, de que em última instância, quando não podes mudar a situação, tens que mudar o sentido que dás à situação em que estás, e o sentido que consegues construir para ti próprio, não é? Isto do sentido, talvez no nosso desenvolvimento, desde que começamos a ter consciência do mundo à nossa volta e da consciência de nós próprios, acho que esta busca de sentido inicia-se muito cedo, não é? Aliás, o Hugo também comentava isso, refletindo sobre si próprio, mas até um sentido, se calhar inicialmente, mais do que é isto do mundo, como é que o mundo funciona, o que é que... E acompanha-nos ao longo do nosso desenvolvimento, se calhar transformando-se para um sentido, uma busca de sentido mais existencial, do que é que... Então, neste mundo, no mundo tal como ele é, o que é que eu estou aqui a fazer? Qual é que é o meu papel aqui? O que é que me vai mover neste contexto, nesta circunstância em que me encontro também, não é? Porque isto também depende muito do meu entorno, da minha circunstância, não é? Dos condicionamentos que daí advêm. E essa busca de sentido, penso que esse sentido é algo que não é nunca definitivo, ou seja, aquilo que para mim faz sentido hoje e que me move, lá está, e que me dá algum significado à minha existência, não foi necessariamente o sentido há uns anos atrás, há uns tempos atrás, e provavelmente não será aquilo que dará daqui a alguns anos, ou algumas coisas podem manter-se. Isto é muito variável de pessoa para pessoa, e como já foi dito, a questão do sentido pode-se encontrar sentido na nossa profissão, pode-se encontrar sentido nas nossas relações, junto das pessoas que amamos, pode-se encontrar sentido numa causa que se defenda. Acho que o exemplo que o Nuno trouxe foi fazer a ponte com a questão da guerra, foi muito interessante, porque efetivamente, face a circunstâncias tão difíceis, em que a própria vida está em jogo, o que é que mobiliza estas pessoas, não é? E acho que aqui a questão do sentido é isso mesmo, é dar significado à minha existência, não é? No contexto em que eu estou, face à realidade e à compreensão que eu tenho da realidade, não é? Eu estou disposta a ter determinadas ações, porque independentemente do resultado dessas ações, é nesse caminho, no caminho que eu vou estar a fazer, que eu encontro o significado e que no fundo é o que acaba por ser o que importa, não é? Que é o caminho, porque o sentido também, o sentido é essa construção que nós vamos fazendo, seja nas relações, seja num projeto, seja no que for, é essa construção diária que eu vou fazendo, não é chegar a algum lugar, é o caminho até chegar a esse lugar. Sei lá, trazendo isto um bocadinho mais para o concreto. Uma pessoa que uma pessoa que está a escrever uma tese de mestrado, por exemplo. A pessoa está a escrever a tese de mestrado e está
está angustiado com aquilo, está cansado, aquilo nunca mais termina e só vê a meta, só quer ver, enfim, àquele, a tudo o que exige uma tese, a escrita de uma tese. Depois chega ao final, defende a tese, termina o curso, se for o caso, e de repente parece que se dá claro que há uma alegria, há um alívio da concretização daquela tarefa, mas depois parece que pode-se dar um certo vazio. Então, e agora? Na verdade, foi aquele caminho, aquele objetivo, aquela construção daquele trabalho que foi movendo a pessoa, que deu sentido à pessoa durante aquele período. Aquilo foi o sentido dela naquele momento. Ela agora vai ter que encontrar outro, seja ele qual for. Ou poderá ter outros na vida dela, mas penso que o sentido está muito, relaciona-se muito com este caminho e com a responsabilidade, esta questão da responsabilidade, penso que também o Frankl também fala nisto, que é o sentido que eu procuro para mim, que eu defino para mim também, que me vai trazendo boas sensações, bem-estar, que me move, que me faz chegar a um momento da minha vida, olhar para trás e pensar: eu fiz aquilo que queria fazer e que era importante para mim, não é? Influenciei de alguma maneira as pessoas à minha volta, seja pelo carinho que lhes dei, seja pelas conversas que tive com elas, seja pelo trabalho que escrevi e que de alguma forma ajudou as pessoas a refletirem sobre determinado assunto. Enfim, acho que penso que vejo o sentido um pouco desta forma, mas acho que é um pouco aquilo que vocês também já estavam a falar. Então, eu se calhar vou ficar por aqui e vou devolver ao Hugo para continuar. Ok, obrigado, Laura. Nesta minha segunda intervenção, eu gostava de trazer para a conversa o sentido, lá está outra vez o sentido prático daquilo que disse na minha primeira intervenção, ou seja, remetendo as ideias de que fazer sentido e ter sentido é de uma utilidade enorme na nossa prática psicoterapêutica. Por exemplo, eu que já trabalhei em áreas organizacionais, em consulta privada de clínica e saúde e atualmente na área do desporto, eu posso dizer que em qualquer relação terapêutica, as coisas que são propostas e as abordagens que são tentadas só são reconhecidas como facilitadoras de sucesso se, por parte do nosso cliente, algo ali naquele momento faça ou tenha um sentido, não é? E, portanto, da parte do nosso cliente, o chegar ao sentido é um motor de arranque e um motor facilitador para um momento terapêutico e, eventualmente, um resultado final terapêutico de sucesso muito, muito, muito grande. E é nesse sentido que também, ou melhor, é nesse sentido também que esta questão de ter sentido ou fazer sentido é de tamanha importância. Por exemplo, eu atualmente, falando da minha experiência atual, eu como psicólogo na área do desporto, eu trabalho muito com a criação de objetivos e planeamento de uma fase da carreira, falando do próximo ano, dos próximos anos. Se os objetivos não forem percepcionados como tendo sentido após uma avaliação daquilo que eu consigo, no caso do atleta, que eu consigo fazer, do que é que pode ser realista ou não, do que pode ser atingível ou não, se tudo essa informação não fizer sentido, muito dificilmente se cria uma ligação intensa
o suficiente para criar frutos terapêuticos, não é? E isto é um exemplo que eu dou na área da psicologia do desporto, mas como os meus colegas e os ouvintes com certeza reconhecerão, isto é aplicável em variedíssimas áreas. Fico por aqui. Ok, obrigada, Hugo. Então, Nuno, passo-te a palavra. Sim, obrigado, Laura. Depois estava mesmo aqui assim, a escutar também acabar de escutar o Hugo e sim, perceber que desde logo na relação terapêutica, não é, com os clientes, sim, esta questão do significado, não é, como isso é tão importante, não é? O significado, portanto, o sentido, mas ao fim e ao cabo o sentido da vida parece que também só pode surgir na relação com os outros, não é? Daí também a relação terapêutica reconstitui ou tem a capacidade de promover essa reconstituição de um sentido que muitas vezes as pessoas quando nos chegam a um processo psicoterapêutico pois não têm esse sentido, estão desanimadas, desmotivadas com a vida, não encontram razão para viver e até podem ter ideação suicida, como até o Pedro também há bocado falava-se, que sem sentido, pois não há um motivo para viver, para existir. E então, pois como é importante que o sentido da vida seja construído, seja encontrado, seja criado, porque assim, na perspectiva do Viktor Frankl é encontrar, não é? Outros autores dizem que é criar, mas importa, sim, estar numa experiência com sentido de vida, não é? Ao cabo, estarmos a viver com sentido da vida, isso está relacionado também muito com um rumo, também pode ser encontrado isto quase como um sinónimo para o sentido, um rumo a dar à nossa existência. Eu estou a caminhar para onde? Ou seja, que projeto é que eu tenho? Está muito relacionado também com o projeto, sim, de existir, o sentido da vida. Sem sentido não há projeto. Sem sentido para existir, como é que pode haver projeto de viver? Não há. Perdeu-se o projeto. E é necessário reconstruir um projeto enfim, de vida, com significado para uma pessoa que nos procure enquanto psicólogos que somos, não é? Muitas vezes é isto que também está em causa, não é? Como é que esta pessoa se está a dar no mundo na relação com os outros e se está animada com isso, se encontrou uma razão para conviver na humanidade e dar um sentido à sua existência. Queria também só acrescentar aqui algo, que o sentido da vida é realmente uma dimensão também, por vezes, muito difícil de experienciar com profundidade, também porque nos remete para a finitude da vida, não é? O sentido da vida, temos que nos confrontar com a morte, porque vida e morte, elas estão muito interligadas. Então temos que conferir um sentido a uma experiência que é temporária, de estarmos cá a ter uma vida humana, não é? E por isso também, assim, os existencialistas falam de que, muitos deles falam de que a existência humana por si só é um absurdo, não há um sentido para a vida, é um absurdo. E absurdo porque está marcada pela finitude, pela morte. Teríamos que conceber que, para que isto tivesse sentido, num sentido, realmente numa perspectiva transversal, que pudéssemos ter memória depois da nossa vida daquilo que andámos a fazer. Mas a partir da memória é uma experiência humana. Então, como conferir sentido sabendo que isto vai cair num vazio da eternidade, não é? Pois, como pano de fundo, a existência até pode ser um absurdo, muito na linha do Camus, não é? Mas ainda assim temos que estar por cá e temos que ter ainda assim qualquer coisa para conferir, criar um sentido, mesmo que seja temporário. Porque senão caímos nesse vazio, nesse nada, nessa vacuidade, não é? De que é uma experiência muito difícil de estar, então há um impulso também para criar sentido
para não sermos um nada, não é? E daí que o sentido, sim, é o sentido da vida e não tanto o sentido de uma inexistência, da morte no sentido que não fizemos nada com a vida, não é? Bom, mas se calhar depois também passar aqui a mais alguém que queira também contribuir ainda, fico se calhar por aqui hoje. Ok, muito bem, estamos a cumprir com os tempos. Pedro, dás aí o teu contributo nesta última volta? Sim, eu tinha muitas coisas para falar, mas assim, resumindo, nós estamos aqui a falar também no vazio existencial, não é? Na vontade de sentido frustrada, não é? E por acaso o autor até fala numa situação que é a neurose nogénica, é muito engraçado, uma neurose de cunho espiritual. Portanto, é uma neurose de falta de sentido para a vida. Não está na classificação, portanto, de psiquiatria tradicional, mas, portanto, são sintomas que estão identificados e registados, pelo menos quando nós falamos muitas vezes com alguns pacientes ou com algumas pessoas, dizem, não tenho uma ideia nítida e clara daquilo que sinto, ou não tenho sentido, falta-me vontade, motivação, não tenho sentido para as coisas, sinto-me um vazio interior, portanto, e realmente, como também o Hugo falava há pouco, é importante fazer a pessoa descobrir ou encontrar algo, um caminho para se reencontrar para a vida, ou fazer algo com que goste, ou que sinta que realmente vai haver uma realização pessoal, ou um sentimento pessoal para poder caminhar naquela trilha. Portanto, realmente, enquanto tivermos pessoas, como o Franklin falava, como tivermos pessoas para amar, projetos a realizar, obras a edificar, teremos todas as razões para existir, não é? Ou para ficar imbuídos de sentido no nosso ser e fazer. Portanto, o sentido não se inventa, encontra-se, descobre-se numa obra, como falei há pouco, num amor, numa tarefa a realizar, portanto, de várias formas, não é? Por acaso também, no ponto de vista até clínico e até trabalhando com adolescentes, também se pode fazer um aconselhamento centrado nos significados, porque não? Do passado, do presente, do futuro. Sistematizar objetivos terapêuticos, ajudar a pensar sobre que forma é que ele pode também se realizar de alguma forma, ou algum caminho, ou alguma luz, ou alguma esperança. Esperança quer dizer espera mais confiança. E isso é algo que está ancorado em todos nós. O sentido permanece latente no interior do sujeito. Nós temos que descobrir e encontrar. E pode ser em várias situações da nossa vida. Por vezes até em várias situações de a compreensão de si próprio, a forma como o propósito da sua vida, não é? Modos de viver e se relacionar, portanto, podemos encontrar por aí os aconselhamentos em vários significados, ou algumas distorções, agora no ponto de vista mais cognitivo, distorções cognitivas, ou situações que ainda estão um pouco ali a tentar ser reparadas ou construídas, e podemos reconstruir isso e podemos pensar nisso, em haver um sentimento de sentido para realizar e para projetar-se depois no futuro. E isso é algo que também pode ser feito. No ponto de vista, como estava a falar há pouco, do vazio essencial, da vontade de sentido frustrada, portanto, também há esta parte que eu queria falar da espiritualidade, que hoje em dia fala-se muito. Fala-se muito hoje em dia da espiritualidade. Por exemplo, o autor fala que o espírito é a consciência de si mesmo, é a capacidade da pessoa avaliar as suas próprias realidades morais e éticas, fazer observações críticas, é ter consciência de si. E isso é muito importante para a pessoa ter a capacidade de mover-se além de si mesmo, ter a capacidade de ir em busca de algo, em busca de alguém, ou dedicar-se a alguém, ou a uma situação, um projeto de vida. Portanto, ir no caminho de algo, isso é um sentido. Isso é um sentido, portanto, a capacidade da pessoa mover-se além de si mesmo, ter uma capacidade pessoal para algo, ou até mesmo sair de si mesmo, dedicar-se a algo ou a alguém, portanto, isso também é um sentimento de sentido para a vida.
E depois também há uma coisa muito importante. Muitas vezes as pessoas dizem, qual é o teu sentido de vida? Às vezes ouve-se isso. E também há uma coisa que se diz que não é uma pessoa que diz à outra qual é o sentido da vida, mas sim, a vida é que vai nos colocando questões e nós vamos respondendo a ela, metaforicamente. Portanto, com as ações do dia-a-dia, com as várias situações que nos vai acontecendo, até mesmo situações às vezes difíceis, problemáticas, e nós encontramos muitas vezes um sentimento de sentido, até mesmo. Quer dizer, para Frankl, a espiritualidade, o espírito humano faz transcender a pessoa, desafiar a pessoa, não só nos problemas psicológicos normais, como também nas situações de grande sofrimento. O que é que eu posso fazer com isto? O que é que isto me desafia? O que é que realmente eu poderei melhorar num sentido extraordinário esta situação que eu encontrei neste sofrimento? Portanto, é isto. Mas havia muito mais coisas para falar, mas também estamos a cumprir aqui o tempo, não é? Ficava por aqui. Ok, muito bem, Pedro, obrigada. Bem, eu vou ser muito breve para também ir para o encerramento aqui do nosso quarto episódio. Penso que podemos concluir que é importante levar uma vida com sentido, não é? Que cada pessoa encontre qual é que é o sentido para si na sua vida a cada momento. E caso alguma das pessoas que nos esteja a ouvir sinta que não está a encontrar esse sentido, que é importante... É importante fazer a busca através da ação, de agir. Também às vezes sair um pouco do mundo das ideias e ir à procura no mundo. Tentar, errar se for preciso. Tudo isso é aprendizagem e ajuda-nos a compreender o que é que faz sentido para nós e encontrar esse sentido a cada momento. Ou então também a busca de uma relação terapêutica onde isso possa ser promovido. É sempre uma possibilidade importante para ajudar a pessoa a projetar-se no futuro, a encontrar este sentido, estes sentidos. Bem, resta-me apenas dizer, relembrar que estamos no YouTube, no Spotify, no Apple, caso não sei como é que eles chamam certo, no Facebook, no Instagram. Procurem-nos por lá. Quer dizer alguma coisa, Hugo? Não, era o Apple Podcasts e o iTunes, mas sim. E o iTunes, pronto. Está esclarecido. Pronto, e nós voltamos para a semana. Fiquem bem. Correr bem. Um beijinho a todos, um abraço. Até breve. Até breve. Tudo a correr bem com vocês.